Eu de volta, pessoal. Bom dia de novo a todos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom, estávamos no final, praticamente no final da discussão da nossa proposta de redação e aconteceu o quê? Né? O Zoom, né? Cortou e não tem como, não tem perdão, né? Quando ele invoca que ele vai cortar, já era. Bom, deixa eu colocar aqui de novo então o projeto para apresentar, para a gente poder fazer a leitura novamente, tá certo? E entender como é que seria, né, um projeto aí para poder falar a respeito dessa questão do crescente índice de incêndios, né? Uma contextualização legal também, gente, para poder usar nessa questão do tema do incêndio, seria a questão de dados estatísticos, tá? É bem interessante apresentar dados, mostrar como é que está a situação, para quê? Para poder desenrolar essa questão aí, tá? Mas aqui eu coloquei aqui, ó. Lembra que foi bem aqui que eu parei, né? Que olha só, a carta de Pero Vaz de Caminha, enviada, olha só, enviada a Portugal, ficou conhecida como a certidão de nascimento do Brasil. E nela foi exaltada principalmente a exuberante flora brasileira. Massa. Entretanto, ao se observar o crescente índice de incêndios nas matas brasileiras, percebe-se que a realidade atual não demonstra mais essa admiração e exaltação pela natureza nacional. Ok? Então, quero que vocês entendam, né? Eu falei da carta que ela exalta a exuberância e toda a literatura. Se você pegar vários períodos aí do momento literário, eles sempre falam muito de natureza, eles sempre falam muito do campo, eles sempre falam muito a respeito de quê? De tranquilidade, de equilíbrio, de paz, né? De um local ameno para poder o quê? Para poder se viver, certo? Em vários momentos a gente tem isso. A gente tem isso no arcadismo, a gente tem isso no quientismo, a gente tem isso no romantismo, a gente tem isso inclusive no realismo, né? É falado a respeito dessa questão, né? Do campo, né? Dessa situação. Lá na primeira fase do romantismo, a fase nacionalista, a gente também tem, né, essa exaltação não só do índio, né, que é indianista ou nacionalista, mas também do quê? Do Brasil, do próprio Brasil. E o que tinha de bom no Brasil? O que era brasileiro, como tudo? Era toda a nossa mata, toda a riqueza que a gente tinha, né, no nosso bioma, né, que era um bioma muito rico, né? Hoje não é tão mais rico, mas ainda continua sendo, ok? E aí, então, quero dizer para vocês que eu estou aqui, quando eu falo de recorte temático, eu estou elencando dois fatores que comprovam ou que colaboram para a problemática do texto, né? Qual é a problemática do texto? O crescente índice de incêndios nas matas brasileiras. Pegou? E aí eu quero que você entenda o seguinte, que eu estou afirmando aqui, no meu recorte temático, que um dos fatores que colabora para esse crescente índice é a negligência estatal no que tange a fiscalização. Então, quer dizer, falta fiscalização. O Estado é negligente nessa fiscalização, certo? Porque muitos incêndios são o quê? Criminosos. É o que eu vou desenvolver lá no meu D1. Pegou a ideia? Agora, na segunda situação, olha só, isso se deve tanto pela negligência estatal no que tange a fiscalização, quanto pela falta de consciência da sociedade no que diz respeito ao cuidado com a preservação do meio ambiente. Então, quer dizer, o Estado não fiscaliza, mas a sociedade também não tem o quê? Não tem consciência, não tem, olha só, noção de que ela precisa cuidar do meio ambiente. Por quê? Porque ela vive ali, a sociedade reside no meio ambiente. E se isso for destruído, o que vai acontecer daqui a pouco? Nós não vamos ter lugar para viver, não vamos ter recursos para poder sobreviver. É da natureza que a gente retira os nossos recursos de sobrevivência, né? Então a gente precisa pensar nisso. E aí você vai lá e põe fogo em tudo, né? Essa falta, olha só, essa falta de consciência da sociedade é o cara que joga uma bituca de cigarro pela janela, você entendeu? É o cara que às vezes, né? A gente tem muitas situações aí que colaboram para o efeito estufa, como por exemplo os ruminantes, né? É aquela grande criação agropecuária de gado ali, você entendeu? Que o quê? Que colabora para o efeito do gás estufa. Por quê? Porque sobe, se não me engano, é o CO2, né? Então, a gente tem essa problemática aí. Rola todo um processo lá, né? Que, naturalmente, na natureza, cria-se o CO2, quebra-se o CO2, né? E essa coisa toda. Só que o que acontece? Quando o ser humano produz esse CO2 em excesso, o sistema lá, né? O nosso sistema, ele não consegue retransformar esse CO2 de novo. Há uma quebra no processo lá, né? Dentro da química, se eu não me engano, o professor explica como é que funciona essa situação lá,
E aí o que acontece? A gente acaba sendo prejudicado. Então, quero que vocês entendam isso. Tá? Entendam isso. Que o aquecimento do planeta, ele também colabora para essa situação. Mas só há um aquecimento do planeta por quê? Porque as pessoas não pensam, você entendeu? A respeito de quê? Dessa consciência de respeito e cuidado com a preservação do meio ambiente. Ficou claro? Então, recortei duas coisas. Joguei a culpa, primeiro, para o governo, que devia fiscalizar e não fiscaliza, e segundo, não tem consciência, não tem uma consciência ambiental. Então, é uma ausência de consciência ambiental por parte da sociedade. Pegou? O que eu vou ter que fazer? Aqui, nesse momento, e eu quero que vocês entendam muito bem isso, nesse momento, nos meus recortes, eu já tenho que pôr a mão na consciência e falar, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Primeiro, questão de fiscalização. Então, eu preciso se organizar, né? Precisa se investir um pouco mais no IBAMA, precisa se dar uma reformada aí no IBAMA, que é o órgão ambiental que é responsável por essa fiscalização e que ele não tem efetivo e não está sendo tão ativo como deveria ser. Beleza? É uma das propostas para resolver a negligência estatal. Segundo, eu tenho que conscientizar a população, gente. Eu tenho que dar um jeito de fazer com que as pessoas entendam o quanto é para o meio ambiente jogar um copinho de iogurte pela janela, jogar uma bituca de cigarro pela janela. E aí, não entra na parada de descarte do lixo como um geral, quando você for desenvolver o D2. Mas você entra no quê? Você entra numa situação de atitudes que colaboram para os incêndios. Você entendeu? Atitudes que colaboram para os incêndios. O que é que pode colaborar para acontecer um incêndio? Né? Uma bituca de cigarro, alguma coisa que às vezes ainda está muito quente, está acesa, alguma situação assim. Por exemplo, sei lá, um material, um objeto de metal que você joga pela janela ali, que às vezes ele entra em atrito com uma pedra, alguma coisa, sai uma faísca dali, ó, fogo. Né? Fala, professor, mas que imaginação a sua, hein? Um pedaço de metal que bate numa pedra que joga uma faísca? Uai, não é assim que faz fogo? Não é pela abrasão de uma superfície com relação à outra? Não é assim que a gente consegue fazer fogo? Né? Então é assim que funciona, tá bom? Então quero que vocês entendam isso, tá? E aí depois a gente entra no final aí, né? Com o quê? Com a nossa tese. A tese que eu estou dizendo para vocês aqui, vai ter muito professor que vai dizer para vocês que tese é isso aqui, ó. É você dizer qual é a origem do problema. Mas eu quero que vocês entendam. Vamos convencionar por tese isso aqui, ó. É o melhor ponto de vista que você pode ter sobre uma redação. Se a redação é um problema, certo? E você está na sociedade e esse problema está prejudicando a sociedade, qual que é o melhor ponto de vista frente a esse problema? É ser contrário ao problema e querer o quê? A solução desse problema. Sim ou não? Então, isso aqui é uma... Nossa Senhora! Empolguei aqui, bati a mão no copo cheio de água e acabei molhando tudo aqui. Só um pouquinho, gente. Deixa eu secar aqui. Foi dentro da impressora. Olha só para você ver, né? Em vez de pôr fogo, eu estou jogando água nas coisas. Só que é eletrônico, né? E aí, às vezes, vai bagunçar tudo aqui. Bom, mas como eu estava dizendo para vocês, né? Já sequei aqui. Como eu estava dizendo para vocês, o que é que eu preciso que vocês compreendam? Esse posicionamento, o quê? Contrário à problemática e em favor da solução. Por quê? Porque isso é o melhor posicionamento que existe dentro dessa redação. E, segunda situação, na sua introdução, se você pegar tudo isso aqui que eu mostrei aqui para vocês aqui, ó, certo? Se você pegar tudo isso aqui que eu mostrei para vocês, isso aqui já é uma introdução muito bem feita, né? Quando você pensa no projeto de texto, você pode colocar só assim, ó, por exemplo, contextualização, a carta de... Certo? Afirmação e problematização. Ó, os incêndios estão crescendo, certo? E isso mostra que não tem a mesma preocupação que existia, a mesma admiração que existia quando ele escreveu a carta lá. Os brasileiros hoje não têm mais. Ponto. Essa é a ideia. Pensamento, ideia. Né? Recorte temático. Por que é que agora os incêndios estão crescendo? Primeiro, o Estado tinha que fiscalizar, não fiscaliza. Segundo, o povo também não está nem aí para nada. Né? Negligência total, ausência de conscientização, de noção, de preocupação com o meio ambiente. Pegou? Esse é o pensamento. Na minha cabeça, quando eu penso uma redação, funciona assim. Só que para sair bonitinho, igual vocês estão vendo aqui, organizadinho como está aqui, né? É o quê? É prática.
É leitura. Às vezes você está travando, você não está conseguindo começar, você não sabe como colocar uma contextualização, certo? Pega outras redações e vai ler. Veja como é que as pessoas fazem, entendeu? Como que os outros fizeram para poder colocar. Isso vai ajudar vocês, né? Fazer leituras de outras redações que tem uma nota boa, certo? Não precisa ser nota 1000, não. Não precisa ser perfeita, não. Por quê? Porque a hora que você lê uma redação perfeita, você já olha e já dá aquela desmotivada. Você fala, caralho, velho, nunca vou conseguir fazer uma redação desse jeito. Olha aqui, olha o jeito que o cara escreve e tal. Não. Você tem que entender que você tem que olha só, se linguagem. Não se aproprie das palavras, se aproprie da linguagem. Veja como é que ele constrói a ideia, né, a argumentação, a apresentação desse texto e faça de maneira semelhante. Não é problema nenhum. Ninguém nasce sendo um Machado de Assis na vida e escrevendo belos textos. Você primeiro aprende, você tem que aprender, certo? Então, seus primeiros textos é normal que eles não tenham uma boa nota. Depois é o quê? Evolução. À medida que você vê a correção do texto anterior e tenta não errar aquilo que você está errando lá e melhorar aqui, você vai vendo que seu texto vai evoluindo. Aquilo que é bom, você conserva. Aquilo que não é legal, você tenta consertar. Para quê? Para sempre obter uma nota maior, uma nota melhor, no sentido do quê? Dessa redação. Quero que vocês entendam isso. Não se esqueçam disso, certo? E aí eu tenho aqui, ó, olha só. A tese, no finalzinho aqui, que ela fecha o parágrafo e ela dá o quê? Ela apresenta o que você vai fazer na conclusão. Eu quero que você entenda o seguinte: a parte de roxo e a parte de azul apresenta o texto, a temática e a problemática de todo o texto, o assunto todo do texto e a problemática do texto, certo? Aí depois, a parte de preto apresenta a argumentação, seu parágrafo de desenvolvimento 1 e 2. Vai apresentar os dois para você. E por último, lá, na partezinha lá que está de vermelho, laranja e rosa, né, que eu marquei de verde como tese, é apresentado para você, né, o quê? Você está apresentando, você está antecipando para o seu leitor o que você vai falar na conclusão. Pegou a ideia? Então, quero que vocês entendam isso, tá? Que a introdução é a apresentação de todo o texto. Você já tem que contar tudo aqui, só que você não vai dar detalhes, é de maneira superficial. A introdução é a apresentação de todo o texto. E quando você consegue fazer isso, você já está, olha só, você já está indo para o caminho de ganhar 200 na competência 3. Por quê? Porque a competência 3 cobra de você um projeto de texto. Quando você faz bem organizadinho assim e o corretor, o leitor, consegue ver tudo isso, o que vai acontecer? Ele vai, olha só isso, ele vai perceber que você planejou o seu texto. A competência 3 fala de um projeto de texto, de um planejamento textual, para quê? Para poder escrever de maneira coerente. Pegou a ideia? Que tudo tem um propósito? Né? Deixa eu ver os comentários do pessoal aqui. Mais um desastre com o copo, né? Olha a Beatriz. O Israel, vixe. Beleza, vamos lá. Então, eu quero que vocês entendam isso. E agora, o que eu vou fazer? Olha isso. Presta atenção. Vou terminar aqui a apresentação, né? Eu não li a tese para vocês, né? Ô, professor. Aqui, ó. Portanto, a cada dia fica mais evidente a necessidade de atitudes governamentais que revertam esse quadro problemático e garantam o bem-estar nacional. O que eu tenho para mostrar aqui para vocês? A evidência e a necessidade de mudança e, por último, o benefício para a sociedade. Cita essas 3 situações dentro do fechamento do seu parágrafo, todos eles, e você vai ter o quê? Uma competência, presta atenção, uma competência 3 completíssima. Você vai ter uma competência 3 completa. Projeto de texto mais tese, você fechou a sua competência 3 com 200. Pegou? Não deixa faltar tese em nenhum dos parágrafos e faz um projeto de texto que você vai ver que organiza. Professor, mas é errado colocar a tese como a origem? Não, de maneira alguma, tá? Não é errado você colocar a tese como origem, tá? Só que, como eu disse para você, certo? Uma forma de fazer um fechamento do seu parágrafo aqui, legalzinho, é isso aqui, ó. Mesmo que se você apresente a tese, igual aqui, ó, eu mostrei aqui, ó, a origem do crescente índice de incêndios nas matas brasileiras é a negligência estatal e o quê? E a falta de consciência da sociedade. Essas 2 situações que eu estou dizendo que são origem, né? Que são causa, certo?
desse crescente índice de incêndios nas matas. Eu pus no meu recorte. Mas para poder deixar o meu parágrafo perfeito e garantir 200 pontos lá na competência, eu faço isso aqui, ó. Eu fecho com uma tese que ela é o quê? Ela é geral, ela é genérica, ela serve para qualquer tema. Essa tese serve para qualquer tema. Portanto, fica evidente a necessidade de solução da problemática em questão para que a sociedade retorne à sua condição de harmonia. Essa tese serve para qualquer tema. É uma tese coringa, certo? E aí, quando eu falo de recorte temático aqui, você entenda que aqui eu vou mostrar a origem do problema, tá certo? Que eu vou desenvolver lá no meu desenvolvimento, que eu vou trabalhar e vou aprofundar nos meus 2 parágrafos de desenvolvimento. Pegou a ideia? Eu quero que vocês entendam isso. Por quê? Porque, olha só, não sou eu que estou dizendo para vocês, faz assim, muda tudo que vai dar certo, tá? Não sou eu que estou mostrando isso para vocês. São o quê? São vários alunos que já foram lá, fizeram o Enem, aplicaram esse método que eu estou mostrando aqui para vocês e tiraram notas acima de 900. 940, 960, 980, você entendeu? Só não veio 1.000 ainda. Mas nós vamos chegar lá. Ainda vai vir um aluno com 1.000 e eu espero que seja dessa turma desse ano, tá? Eu espero que seja dessa turma desse ano. Por quê? Faça todas as redações. Tente melhorar sempre um pouquinho a cada vez, certo? E daqui um pouco você já está numa nota de excelência. Vários alunos do Colégio Planeta já me mandaram mensagens, entendeu? Falando, professor, consegui melhorar, estava travado numa determinada nota, já consegui evoluir, estou conseguindo melhorar, agora estou buscando, ó, já estou 900. Hoje mesmo recebi uma mensagem aqui, né, me falando aqui, estou 900. Pega essa redação aí e toda, sabe? Olha aqui, só para vocês verem, ó. Eu não vou mostrar o nome da pessoa não, mas vou mostrar só a redação para vocês verem. Cadê? Só para vocês terem uma ideia. Vou descompartilhar aqui. Terem essa noção. Olha isso aqui. Dá para ver aí, não dá? Não, professor, segura, 900. Acho que a próxima é 900 mais. Tá vendo isso? Aí eu falei, eu quero é ver, hein? Cadê? Aí ela pegou e mandou a redação e pôs assim para mim, segura. Tá vendo aí? Então, quero que vocês entendam isso. Cara, essa felicidade de estar evoluindo, de estar melhorando, você entendeu? Ela é muito boa. Mas, igual eu falei para vocês, existe um método. Aí você fala assim, professor, mas deixa eu te contar uma coisa. O ano passado eu fiz desse jeito que eu te falei aqui, né? Colocando, por exemplo, uma tese como origem, e eu tirei 900 e pouco. Eu não estou afim de perder essa nota. Eu quero manter, ou eu quero melhorar. Tudo bem, é igual eu falei para vocês. Aí é o seguinte, vai depender do que você está disposto. Você conseguiu uma nota 920, você conseguiu uma nota às vezes 900, 880, mas por que é que você não conseguiu melhorar essa nota? Por que a sua nota não foi melhor? Aí eu te desafio. Aí eu falo para você. Aí eu te pergunto, na verdade, né? Você olhou essa redação sua? Você viu quais os erros que você cometeu? Você só pegou o resultado e falou, ai, tá, né? 880. Não, tá, né? 900. Você já pediu para alguém corrigir a sua redação e ver o que está errado nela? O que precisa ser melhorado? Você já se conheceu lá na prova do Enem? Você sabe o que foi seu problema na prova do Enem? Porque se você não souber, não adianta você querer persistir. E como eu disse, cada professor tem um método, cada professor tem os dizeres, né? Ele dá nomes para as partes do texto. Tem gente que fala de repertório, tem gente que fala de contextualização, tem gente que fala de citação, né? É tudo a mesma coisa, tá bom? É tudo a mesma coisa. Tem gente que fala de argumentos, eu falo de recortes temáticos, por quê? Porque são recortes que você faz no tema, fatores que contribuem para o tema ser uma problemática, entendeu? Então, assim, eu tento explicar da maneira mais lógica possível e mais tranquila possível para vocês. Para quê? Para que vocês consigam compreender. O que eu quero fazer agora? Presta atenção nisso aqui. Deixa eu dar um Ctrl O aqui e abrir um novo documento. E agora eu quero fazer com vocês o seguinte, vou fazer uma coisa aqui para que vocês consigam ver, porque parece que, assim, eu sei que vocês já entenderam o que eu estou falando, né? Mas eu não sei o porquê que a galera ainda não consegue compreender que o projeto de texto, quando você pega ele aqui prontinho,
Deixa eu tirar ele aqui. Eu estou compartilhando com vocês uma folha em branco, não é isso? Confere aí para mim, por favor. Estou compartilhando uma folha em branco. O que eu vou fazer com essa folha em branco? Olha isso. Vou pegar todas as partes lá do nosso projeto de texto e vou mostrar para vocês, então, que isso já é uma introdução. Olha só. Aqui, galera. Olha isso. Professor, mas eu posso fazer 4 períodos? Você só não pode fazer um período só, tá bom? Mas aí a situação de poder fazer 4 períodos, 5, 6, é claro que você não vai exagerar também, né? Mas o que a gente tem aqui? Posso fazer 4 períodos? Se você achar melhor, mais organizado, fazer um período para cada assunto, sem problema nenhum, tá bom? Vamos lá, deixa eu arrumar aqui. Você viu que eu escrevi tudo maiúsculo, aí a hora que eu passo para o maiúsculo e minúsculo, né? Eu tenho que fazer algumas alterações aqui, ó. Só ajeitando aqui para que vocês possam ver, tá, gente? Olha lá, ó. Aqui, ó. Percebe-se que a realidade atual não demonstra mais essa admiração. Que na realidade atual não há mais, tá vendo isso? Essa demonstração, tentar acertar aqui e melhorar, ó, de admiração e exaltação pela natureza nacional. Ponto. Certo? Isso se deve tanto pela negligência estatal, no que tange a fiscalização, quanto pela falta de consciência da sociedade no que diz respeito no que diz respeito ao cuidado com a preservação do meio ambiente. Portanto, olha só, a cada dia fica mais evidente a necessidade de atitudes governamentais que revertam esse quadro problemático e garantam o bem-estar nacional. Então, quero que vocês entendam isso, ó. O parágrafo está pronto, tá vendo assim? E outra coisa, galera, olha aqui, ó. Você selecionou seu texto todo e clicou aqui nessa caixinha, ou então deu um Ctrl J, olha lá, ó, ele justifica, deixa retinho o seu texto. Tem gente que não está fazendo isso, toma cuidado, tá? Aí fica ruim para corrigir depois. Aí só a situação, né? Agora aqui, dá o espaço do parágrafo para o seu texto ficar bem formatadinho. Já que você quem está fazendo digitado ainda, quem ainda está fazendo digitado, quando for fazer, tenta formatar, deixar bonitinho. Olha só, ó o bloco de informação. Isso aqui é um parágrafo bonito. E aí, o que eu vou mostrar para vocês agora? Vou mostrar o seguinte, olha aqui, ó. Aqui eu tenho o quê, gente? Aqui eu tenho, como primeira situação, a minha contextualização, certo? Logo depois, eu tenho a afirmação e problematização do tema. É a segunda parte. Olha só. Aí, na sequência, o que eu tenho? Eu tenho o meu recorte temático aqui. Olha isso. Presta atenção, galera. E por último, alguém comentou alguma coisa, eu vou olhar já, tá? E por último, eu tenho aqui, então, olha isso, vou pôr de amarelinho, a minha tese. São as 4 partes que eu preciso ter dentro da minha redação. Ó, tem alguém comentando. Eu prefiro escanear e mandar. Fazer à mão, escanear e mandar é a melhor forma. Por quê? Porque você vai ter na íntegra os erros que você está cometendo na caligrafia. Certo? Agora, se você, presta atenção nisso, se você, né, tá digitando, tenta pelo menos formatar, deixar arrumadinho, bonitinho, tá? Que aí sua corretora vai agradecer na hora de corrigir, porque não vai dar trabalho para ela não vai demorar tanto para poder corrigir, né? Você ajuda ela
a corrigir. Ah, não, mas eu acho que eu estou pagando. Não é bem essa situação, é agilidade, sua redação vai ser entregue às vezes sem atraso, né? É melhor para você, ok? Professor, não tem problema a introdução ficar tão grande? Bom, aí depende do que você fala de tão grande. Nós temos aqui, ó, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas. Aí você fala, professor, 10 linhas ficou muito grande. Posso enxugar. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Se deve quanto pela, olha só, pela falta de consciência da sociedade com a preservação do meio ambiente. Vou reduzindo. Eu vou vendo o que é que eu posso tirar aqui para poder ir reduzindo isso aqui. Pegou? Por exemplo, a carta de Pero Vaz de Caminha, conhecida como a certidão de nascimento do Brasil, né? Está vendo isso? Exalta principalmente a exuberante flora brasileira. Olha o que eu fiz. De 10 linhas que tinha, eu fiz uma concisão textual na minha introdução, não mudei o sentido de nada, mas eu consigo fazer uma concisão. Ah, tem muita coisa aqui, está muito grande. Eu consigo fazer essa concisão. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diminui uma linha com dois termos que eu alterei aqui. Só para você ver. Dá para poder fazer uma concisão e manter o sentido, certo? Porque o problema é que quando a gente tem assunto para poder falar, 30 linhas é muito pouco. E aí a gente tem que se organizar para poder o quê? Para fazer essa concisão textual. Onde que tem a folhinha do planeta? Porque eu queria também para escanear. É só diminuir isso também, né? É só diminuir a fonte também. Eu estou fazendo uma fonte 14 aqui. Normalmente a gente escreve numa fonte 12, não é verdade? Olha aqui para você ver, ó. Ó. Aí o cara já colocou uma sacada ali interessante, mas o problema não é nem esse, é porque é o seguinte, você põe fonte 12, né? Olha com quantas linhas eu fiquei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e meia. Massa, né? Massa, por quê? Porque o comum é que eu tenha 8 linhas na introdução, 7 no D1, 7 no D2 e mais 8 na conclusão. Aí eu tenho 8 e 7, 15, 15, 15, 30. Fechou, padrão, massa. Mas aqui, perceba o seguinte, que eu não preciso necessariamente. Só que tem um detalhe, eu diminuo a fonte aqui, será que tudo isso aqui cabe em 7 linhas e meia mesmo? Será que a minha fonte manuscrita ela é número 12, igual está aqui? Ou não? Aí é a pergunta que fica para vocês, tá certo? Professor, eu estava vendo um outro professor de redação falando que no D1 e no D2 só basta ter causa, consequência e comprovação. Aí na hora de pôr a tese, ele pode substituir um desses ou só deve vir depois de ter colocado os 3. Olha só, como eu disse, Alana, eu dizer que cada professor tem um método. E os métodos, né, não existe só um método de chegar à nota 1000 naquela redação, mas cada professor tem um método, certo? E aí o que acontece? Ele tá querendo te mostrar dessa forma. Só que qual é a grande questão? Você está estudando com quantos professores de redação? Será que eles estão te ajudando ou estão te confundindo? Porque você tenta pegar um pouquinho de cada um e, às vezes, mesclar esses métodos não vai te dar a nota que você quer. Esse é um problema, tá? Esse é um problema. Outro problema é assim, você manda uma redação para a corretora e pede depois para alguém fazer uma correção para você e compara. Ah, mas a fulana está corrigindo assim, o fulano está corrigindo assim. São dois corretores diferentes, né? Ah, mas a correção tem que ser uma só, ela tem que ser objetiva. Nem sempre. Corretor erra, corretor deixa passar uma correção, certo? Quer ver um momento que o corretor deixou passar uma correção? Olha aqui para vocês verem, ó. Corretor nem sempre o corretor acerta, olha só. Olha essa redação. Lembra que eu falei para vocês que os alunos do terceiro ano me desafiaram para poder fazer? Olha só para você ver a redação que eu fiz com eles. Eram uns 20 e poucas pessoas fazendo essa redação. E olha aqui o que passou. Brasil com B minúsculo e ela não corrigiu. Passou. Mas olha no outro. Rio com R minúsculo e ela viu. Você está entendendo? Então, assim, tem momentos que passam, gente. Tem momentos que passam. Olha o que a gente errou nessa redação. Eu fui das 2 da tarde até as 5 com eles, fazendo uma redação. Tema difícil de se fazer, por quê? Porque não é um
vai cair dentro do Enem, né? Não há a possibilidade tão grande. O biotráfico no Brasil, né? E aí, olha só o que a gente tem aqui, ó. Olha isso. 3 vírgulas aqui, uma letra minúscula aqui, outra vírgula, uma letra minúscula. Aqui é só uma sugestão para eu poder mudar, né? Eu usei o qual e a qual muito próximo. Um acento circunflexo ali por causa de uma concordância nominal, né? Aliás, verbal. 2 vírgulas, que na verdade essas vírgulas aqui já conversei com ela está separando um aposto e não deveria ser cobrada, certo? E mais uma orientação aqui, né? Essa orientação aqui não é erro, não é problema. Mas dá uma olhada na nota. Eu fiz essa redação ao vivo com o pessoal, né? E a gente discutiu e opinou e foi montando, foi organizando. Por que isso é massa? Por que essa aula é massa? Fazer uma redação ao vivo com a galera. Ela é massa pelo seguinte: todo mundo que está envolvido na produção vai entendendo uma parte e outra. Aquilo que você tem dificuldade, você aprende ali naquela hora, né? Se a galera tiver disponibilidade aí qualquer tarde aí para poder fazer, eu posso combinar com vocês também. A gente marca um plantão de redação, seleciona um tema na hora. Esse é o grande detalhe. Seleciona um tema na hora. Não vamos pegar um tema pré-estabelecido, entendeu? É a surpresa. E aqui a gente pegou um tema pancada. A questão do biotráfico no Brasil. O que você teria para falar sobre biotráfico? Primeiro, o que é biotráfico? Entendeu? Então a gente foi ler a coletânea, montou o projeto de texto, depois cada um dos parágrafos muito bem pensado, e mesmo assim, olha só, não conseguimos fechar 1.000. Veio 940, por quê? Porque, olha, 1, 2, 3, segunda corretora, 4, 5, 6, 7, 8 erros. 8 erros. Então, ficamos com 940. Só para vocês terem uma noção, perdemos 60 pontos na competência 1 por conta de 8 erros, 8 problemas que nós tivemos aí com a norma culta, certo? Mas o resto, olha só para vocês terem uma ideia, o resto foi tudo fechado. Tese, conectivo, argumentação, proposta de intervenção, detalhamento, tudo perfeito. O problema foi só a norma culta, entendeu? Que passou, né? 20 pessoas olhando e passou. Por quê? Porque no momento da criação, a gente está pensando em muita coisa. E é normal que passe. Com o tempo, a gente vai aprendendo a corrigir. Estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Mas olha só, o meu objetivo é esse aqui, ó. É fazer vocês fecharem, olha só, as 4 últimas competências e aprenderem a cuidar ao máximo da competência 1, porque essa competência 1 é normal as pessoas errarem, né? É raro uma pessoa que dê conta de acertar toda ela, entendeu? É uma coisa que eu estou dizendo para vocês, certo? No ano passado, aí ele falava assim, que não precisava. Aí eu me confundi, porque a Alexa coloca que deve ter tese. Exato. O que é a ideia? Deixa eu explicar. Nunca mais a Alexa vai cobrar tese na sua vida se você fizer isso aqui, ó. Por quê? Porque, cara, essa forma que eu mostrei para vocês aqui, olha aqui, ó. Um conectivo conclusivo, certo? Põe um conectivo conclusivo lá. Depois, você vai lá e fala da necessidade de mudança, certo? Fala da necessidade de mudança que está de pretinho aí. E, por último, você vem e coloca um benefício para a sociedade. No final da introdução... Opa! No final da introdução, no final do D1 e no final do D2. E no começo da conclusão. Entendeu? Faz isso aqui, nunca mais vai ter problema. E eu garanto para você, passa no Enem desse jeito aqui. Tá? Passa no Enem desse jeito como tese, você não vai ter problema com a competência 3, que é a competência que fala de tese de projeto de texto. Então, é a dica que eu dou para vocês. Esse é meu método, tá? Eu coloco aqui, né, a da problemática, mas eu tento fechar os parágrafos sempre dessa forma aqui, dizendo de maneira diferente, sempre relacionado com o problema que eu estou trabalhando no parágrafo, para não ter, né, nenhum desentendimento. Beleza? Ficou claro para vocês? Professor, se eu conseguir organizar, eu posso agregar o terceiro e o quarto período em um só período? Não. Não. Por quê? Vou te explicar. Eu não sei nem quem é, porque tá Moto G8 Play. Eu vou te explicar por que você não pode fazer isso. Porque cada parágrafo trabalha uma ideia. Se você coloca 2 ideias diferentes num parágrafo, vira confusão.
o leitor vai ter dificuldade de encontrar a ideia central do parágrafo. Entendeu? Então, você faz um parágrafo por ideia. Por exemplo, aqui, ó, olha só para você ver. No primeiro parágrafo, a ideia é apresentar o texto todo, certo? No segundo parágrafo, olha aqui, ó, eu vou falar a respeito de quem? Eu vou falar a respeito da negligência estatal no que diz respeito à fiscalização. E no terceiro parágrafo, eu vou falar da falta de consciência da sociedade. De novo, fiz o negócio errado. Da falta de consciência da sociedade. Então, aqui já tem os assuntos que eu vou trabalhar em tais parágrafos. Eu vou ter que fazer 4 parágrafos, pelo menos. Por que eu não faço mais? Porque não tem espaço. Entendeu? Mas o padrão seria introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão. Até porque lá dentro da conclusão, se o D1 e o D2 não forem problemas que convirjam para uma mesma situação, né? Você não vai poder resolver com uma proposta de intervenção só. Você vai ter que fazer 2 propostas de intervenção. Uma para solucionar o problema do D1, que é a negligência estatal, no caso, e a outra para solucionar o problema do D2, que é o quê? A falta de consciência da sociedade. Então, o primeiro, investimento no IBAMA, que é o órgão responsável por fiscalização. Pegou a ideia? Segundo, né? Campanhas na mídia socialmente engajada sobre a consciência. Ó, tá sentindo calor? Você tá achando difícil viver nesse momento? Então, olha só, é porque é o seguinte, aí faz vídeos explicativos, mostra como que o meio ambiente dá manutenção para a temperatura do planeta, entendeu? A Amazônia, inclusive, ela é responsável não por gerar oxigênio, mas pelo quê? Por resfriar o planeta. Não é verdade? A gente sabe disso, né? Então, quero que vocês entendam essa situação, tá? Que é importante colocar cada coisa no seu lugar. A redação do Enem não se trata de conhecimento, não se trata de nada a respeito de ser muito elaborado. Se trata de organização e estrutura. Se você tem uma boa estrutura e se você tem um texto organizado, perfeito. Você pode ter certeza que você está caminhando para ter mais de 90% de aproveitamento, quiçá ter os 100% de aproveitamento. Quero que vocês entendam isso. E acabei de mostrar para vocês que, a partir do meu projeto de texto, eu criei o parágrafo de introdução, onde eu já tenho tudo, né? No qual, aliás, onde não, porque onde é para lugar, no qual eu já tenho todo o texto apresentado aqui, tudo que eu vou fazer. Entendeu? Gostaria que vocês, então, entendessem isso, né? E olha só, estou aplicando esse método aqui já tem muito tempo. E o resultado, certo? O resultado tem sido esse. Olha só. Para e pensa um pouquinho. A redação é uma das 5 frentes do Enem. Para poder passar num curso de medicina hoje, por exemplo, o FG o ano passado parece que foi 804 pontos, não é isso? Com 940, com 900 pontos, você fez mais do que a sua obrigação em redação. Ah, professor, mas as outras matérias são muito difíceis, então eu tenho que fechar a redação para poder conseguir entrar na minha faculdade de medicina que eu quero. Olha para cá. 940 pontos, 960 pontos, se você não for bem nas outras, não vai ter 1000 que resolva a sua situação, tá? Em 2016, aquela menina que fez aquela redação plagiada com nota 1000, né? Ela pegou textos, ela pegou parágrafos de um estudante que tirou nota 1000 no ano anterior e de um professor que fez uma redação numa plataforma. Ela tirou 1000, mas não, a nota dela não deu para ela entrar na faculdade que ela queria. Por quê? Porque ela foi muito mal nas outras. Então não adianta você ser o melhor na redação se você não está cuidando das outras. Uma nota 940, 960 é uma nota satisfatória. É claro que todo mundo quer o 1000? Quer. Mas para isso nós vamos o quê? Trabalhar. Entendeu? Como eu disse para vocês, o meu objetivo é fazer com que vocês cheguem à melhor nota possível. Mas, se eu tiver a turma num padrão 900+, cara, pensa, uma escola que tem todos os alunos 900+ no vestibular, como o Enem. Velho, o que é isso? E esse é meu objetivo. Esse é meu objetivo, tornar cada um de vocês 900+. Por quê? Porque na hora lá, vai depender de vocês buscar o 1000. Por quê? Porque vai ser só gramática. Eu estou te ensinando a fechar C2, C3, C4, C5. E o resto é o quê? Norma culta da língua portuguesa. Ficou claro, galera?